Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que tenhamos todos um feliz dia do Senhor, domingo, dia do Senhor. Nós escutamos no último encontro mundial das famílias, o Papa Bento XVI falando da importância do domingo, como dia também do trabalho e da festa, com o tema justamente de colocarmos Deus acima de tudo, e principalmente vivemos o dia do Senhor, o domingo. Por isso, meus irmãos e irmãs, que também nesse dia do Senhor, a nossa participação em nossa comunidade, ouvindo a palavra de Deus e alimentando-nos de Eucaristia, seja realmente primordial, seja essencial na vida de cada um de nós. Nós entramos no mês de julho. Daqui um ano, aproximadamente, nós estaremos justamente dentro da nossa Jornada Mundial da Juventude. 28ª Jornada Mundial da Juventude, que acontece no Brasil e estará acontecendo o ponto alto aqui no Rio de Janeiro. Nós já tivemos vários passos dados, tivemos já o lançamento dos santos intercessores e protetores e também tivemos a oportunidade de definir os locais dos eventos centrais da Jornada Mundial da Juventude. Os eventos centrais, vocês sabem, é a acolhida da Arquidiocese aos jovens na terça-feira, dia 23 de julho do ano que vem, depois o acolhimento do Santo Padre na quinta-feira, depois disso a Via Sacra na sexta-feira, no sábado a Grande Vigília, que depois os jovens permanecem no local até o dia seguinte, com a missa de envio ou de encerramento da Jornada Mundial da Juventude. E nós tivemos a oportunidade, já tanto com as autoridades aqui do Brasil, como também com os responsáveis da organização da jornada em Roma, juntamente com o nosso comitê organizador local, de definir os dois locais desses eventos centrais. Um será na praia de Copacabana, que tem essa visibilidade possível, onde é possível também a participação de uma multidão de pessoas que virão do mundo inteiro, já que é um lugar também que tradicionalmente concentra milhões de pessoas em alguns eventos, especialmente no final do ano. E tem mais uma vantagem, o nome de Copacabana vem de um nome de Nossa Senhora, é Nossa Senhora de Copacabana, que dá nome à região. E, portanto, é um dos ícones, né, que tem percorrido o mundo inteiro, e agora também o Brasil, né, da Jornada Mundial da Juventude, que é um dos ícones, é Nossa Senhora. E depois, no sábado, a vigília, e domingo, a missa de envio, será na base aérea de Santa Cruz, devidamente autorizada pela Presidenta da República e pela Aeronáutica, e que justamente também nos fala desse outro ícone da jornada, que é a cruz que tem percorrido o mundo inteiro e está percorrendo também o nosso país durante essa preparação da nossa Jornada Mundial da Juventude. Então, de uma certa forma, os dois locais escolhidos aqui no Rio de Janeiro, né, vão traduzir aquilo que também que tem sido o chamado do jovem de ver Maria aos pés da cruz, o sinal da nossa redenção, Cristo Jesus que dá vida por todos nós, e que tem ajudado o jovem, como nos pediu o Beato Papa João Paulo II, a anunciar Jesus Cristo, que deu vida por todos nós na cruz, junto com Maria, nossa mãe. Portanto, os dois locais escolhidos para os eventos centrais, né, da nossa Jornada Mundial da Juventude. Depois, é claro, teremos outros eventos também em outros locais, mas eventos centrais que concentrarão o maior número de pessoas
são nesses dois locais que são tradicionais, como locais grandes também, no caso de Copacabana, que já existe já grandes concentrações, e a Basílica, que é o local maior, que mesmo que nós sejamos surpreendidos com mais gente que venha do que podemos prever, haverá sempre um lugar a mais para poder participar das celebrações finais da Jornada Mundial da Juventude. Nesse final de mês de julho, último final de semana, teremos um grande evento aqui no Rio de Janeiro, que vai ser justamente, né, preparar os caminhos do Senhor, né, que já será um anúncio já de outros passos que vão sendo dados para a Jornada Mundial da Juventude, e vai concentrar um grande evento aqui no Maracanãzinho, para ser também já um anúncio com um ano de antecedência da nossa Jornada Mundial da Juventude. São passos dados e que nós sabemos que todos vocês, todo o Brasil, está esperançoso, está alegre por esse belo momento. E aqui no Rio de Janeiro, as famílias que abrem suas casas, que acolhem as pessoas, que se dispõem a acolher os jovens que virão, assim como também os voluntários do Brasil e do mundo, que já dão o seu nome para justamente serem voluntários durante a jornada. Dos 60 mil que nós pretendemos ter, já metade já se inscreveram. Já belos sinais desses passos importantes de pessoas, jovens ou não tão jovens assim, que se colocam como voluntários para servir a Jornada Mundial da Juventude. Sabemos que o evento também, de quando nós proclamamos os santos e beatos protetores e intercessores, nós também foi um belo momento ali na Igreja Santuário da Penha, aqui no Rio de Janeiro, logo no final do mês de maio, e pudemos assim ver que nós, os escolhidos, né, jovens santos, né, dos vários continentes e de várias épocas da história, dando uma ênfase maior, é claro, à América Latina e ao Brasil. Mas lembrando justamente que são sinais, são exemplos de homens e mulheres que viveram a vida cristã e são sinais de desafios para a juventude de hoje, que necessita de desafios, de grandes ideais, para contemplar justamente a vocação a que são chamados. Por isso, meus irmãos e irmãs, né, que nesse mês de julho nós rezemos de maneira muito especial pela Jornada Mundial da Juventude, né, com a oração, né, que foi feita pela Jornada Mundial da Juventude, pedindo ao Senhor para que seja um momento de encontro com Cristo, encontro com os irmãos, encontro com a própria vida, e que aqueles que virão participar nesses encontros com o Senhor voltem depois para suas casas, paróquias, países, disponíveis para construir esse mundo mais justo, mais humano e mais solidário. Passos importantes, e esse mês de julho para nós é emblemático. Estamos há um ano, aproximadamente, da nossa Jornada Mundial da Juventude no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. É a terceira jornada no Hemisfério Sul, a segunda na América Latina. Portanto, depois de 25 anos, a primeira foi na Argentina, em Buenos Aires, nós temos agora a segunda jornada na América Latina e queremos que seja um belo momento para todos nós vivenciarmos, celebrarmos a presença de Cristo no meio de nós. E todos estão convidados a viver esse belo momento com alegria, com generosidade, com disponibilidade. Esse dia do Senhor, meus irmãos e irmãs, nos fala da importância do profeta. De sermos aqueles que falam do Senhor, anunciam Jesus Cristo, anunciam a boa notícia, levam as pessoas a encontrar o caminho cada vez mais claro, e mesmo que não escutem, nós somos chamados a continuar anunciando. Aliás, é um pouco aquilo que nós vemos acontecer no mundo de hoje. Nós estamos no 14º domingo do tempo comum. E nesse domingo, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de Marcos fala que Jesus vai à sinagoga, na sua cidade, né? Foi para a sua pátria, não é? E muitos que ouviam falar perguntavam, de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como tem então grandes milagres? Perguntavam, afinal de contas, quem que está acontecendo aí? E todos conheciam Jesus, conhecia a sua família, conhecia justamente onde morava, mas nós conhecemos a família, conhecemos seus parentes próximos, conhecemos aí aquele que estava ali, né, representando o seu pai, enfim, que afinal de contas, de onde vem tudo isso, né?
e ficaram justamente desconfiados porque viam apenas o humano e não percebiam Deus agindo em Jesus Cristo, o Senhor. E aí Jesus vai dizer: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre seus parentes e sua própria casa. Ou seja, o profeta não é escutado quando se vê apenas nessa pessoa um homem qualquer, e não um homem de Deus, e não alguém que fala em nome do Senhor. E ele se admirava pela desconfiança deles, mas continuava anunciando, percorrendo as aldeias circunvizinhas. É claro, meus irmãos e irmãs, é sempre o passo da fé que é importante, de nós enxergarmos com os olhos de Deus as pessoas, os acontecimentos. Mesmo pessoas próximas de nós, amigos, parentes que nós podemos ter, nós somos chamados a também perceber a ação de Deus. Conhecemos as pessoas, conhecemos sua família, conhecemos seus parentes, conhecemos onde estudou, conhecemos o que trabalha, o que faz, mas nós somos chamados a olhar com os olhos de Deus. E aí está justamente a diferença do homem de fé, de perceber isso. E quando nós escutamos a Deus que nos fala pelos irmãos e irmãs, nós vamos ver também as maravilhas que vão acontecendo em nossa vida. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a palavra do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, também é para todos nós bastante emblemática. O Senhor que envia o profeta, envio-te aos israelitas, essa nação de rebeldes, revoltada contra mim, e a qual, do mesmo modo que seus pais, vem pecando contra mim até esse dia. Eu mando você para um povo que não quer escutar. E, ao mesmo tempo, vai dizer, quer te ouçam ou não, hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles. Ora, meus irmãos e irmãs, aqui em Ezequiel aparece um outro aspecto que é importante nesse trabalho de falar de Deus, de anunciar o Evangelho. Nem sempre seremos escutados, nem sempre seremos acolhidos, como o próprio Jesus também não foi escutado, mas que pelo menos saibam que um profeta passou por ali. Saiba que por ali passou um homem de Deus que anunciou a vida, que anunciou a salvação, que deu uma boa notícia a todos. Portanto, nós não podemos nos omitir, mesmo que não nos escutem, mesmo que não queiram saber daquilo que nós falamos, nós somos chamados a proclamar e a anunciar a boa notícia, né? Tanto com testemunho, com palavra e inteligentemente, para que as pessoas saibam realmente que tiveram oportunidade de escutar e ter uma vida nova, mas resolveram não acolher. Do outro lado também, meus irmãos e irmãs, é necessário que o profeta seja humilde, não se vanglorie. E isso, a segunda leitura desse domingo, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai dizer isso, né? Para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. E eu roguei, pedi a Deus que me tirasse isso, mas, disse o Senhor, basta-te a minha graça. Por isso eu prefiro, de São Paulo, gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Também, meus irmãos e irmãs, o profeta é aquele que fala em nome do Senhor, chama as pessoas à conversão. Do outro lado também, né, fala mesmo quando não quer escutar, mas também tem o coração humilde, sabendo que também ele é falho, ele também tem as suas fragilidades, suas fraquezas, para que não seja ele que apareça, mas sim a força de Deus na sua vida. Acho que é uma palavra que nos ilumina muito, né, para que todos nós possamos desempenhar bem a nossa missão de discípulos e também de missionários no Senhor, né? Meus irmãos e irmãs, chegando ao final da nossa conversa de hoje, quero também pedir, né, que o Senhor abençoe o primeiro congresso arquidiocesano da Divina Misericórdia, que acontece aqui no Rio de Janeiro, no Santuário da Divina Misericórdia, que tem como tema Misericórdia, Caminho do Cristianismo para o Terceiro Milênio. Acontece esse final de semana e nesse domingo está concluindo, né, com uma oportunidade de refletir sobre a misericórdia de Deus, o amor de Deus. E no próximo final de semana, aí nós temos aí o encontro missionário nacional.
participemos rezando e ao mesmo tempo acompanhando. Um bom domingo, uma boa semana para todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.